Fala, torcedor palmeirense, aqui é o vídeo que eu comentei no vídeo dos 11 melhores do século XXI até o 2025 do Palmeiras, que eu faria comparando o Everton e o Marcos, né? Para saber qual foi com melhor performance no Palmeiras e explicar tintim por tintim o resultado daquele vídeo. Aqui nós vamos fazer com critério não somente do século XXI, vamos fazer uma adaptação para ser justo com o Marcão também no século XX. Alguns prêmios que são dados agora no século XXI não existiam na época que o Marcão era goleiro do Palmeiras, então eu não vou contar isso. Vocês vão entender tintim por tintim e vamos ver se o resultado aqui vai ser o mesmo do 11 ideal do século XXI do Palmeiras, naquele outro vídeo. Convido vocês a ir lá assistir, considerando aqui um critério mais adaptado para juntar assim e ser mais justo com os jogadores do século XX e do século XXI, comparando a mesma coisa. Vamos começar então aqui a análise. Lembrando que o critério utilizado é o critério do Mariola Fight, que considera títulos, performance e identificação no critério de pontuação, que vai estar bem explicadinho aqui do lado para vocês verem. Vamos começar então aqui para o primeiro item, que vai ser o item títulos. Depois vamos falar de identificação, deixando performance o mais importante para o final, que tem peso 3. Começando aqui, como eu falei, por títulos, vemos aqui que o Marcos ganhou, em 1999, a primeira Copa Libertadores do Palmeiras aqui. O Everton ganhou 2 Copas Libertadores, o Marcão, um Campeonato Brasileiro da Série B em 2003. Já o Everton, 3 Campeonatos Brasileiros da Série A. O Marcos ganhou uma Copa Mercosul em 1998, enquanto o Everton ganhou uma Copa do Brasil em 2020. O Marcos venceu 2 Campeonatos Paulistas, o Everton 4. O Marcos, uma Copa dos Campeões e um torneio de São Paulo. O Everton venceu uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil. No critério de títulos, então, quem venceu foi o Everton, com 450 pontos contra 220 do Marcão. Agora, identificação. O Marcos tem 533 jogos pelo Palmeiras, sendo o 7º jogador com mais jogos na história do clube e o 2º goleiro com mais jogos em toda a história do clube. O Everton fez 454 jogos, também muitos jogos, o que o colocou como o 2º jogador com mais jogos no século XXI da equipe. O Marcos não foi atleta da base do Palmeiras, mas também não jogou em nenhum rival do estado. O Everton também não é atleta da base, porém foi atleta do Corinthians, apesar de não ter qualquer identificação com o clube, né? A identificação dele no estado de São Paulo e no Brasil é totalmente vinculada ao Palmeiras, né? Uma outra diferença é que o Marcos jogou a carreira inteira dele no Palmeiras, o Everton não, agora saiu esse ano, né? E foi para o Grêmio. Porém, essa análise aqui contava somente até dezembro de 2025. O Marcos teve um aproveitamento de pontos de 57,35%, e o Everton, um aproveitamento maior, de 67,33%. E no critério de identificação, ganhou o Marcos com 324 a 269. No entanto, eu considero que identificação, o Marcos, assim, essa diferença do Marcos para o Everton é muito maior. Acho que se você for para os torcedores do Palmeiras, né, eu conheço vários deles, sou amigo de vários deles, eles vão entender que o Marcos é muito mais ídolo do que o Everton. O Everton é muito ídolo, não estou dizendo que não é, mas acho que o Marcos, até por ter jogado a carreira toda no Palmeiras, ele se diz palmeirense, né? Ele é totalmente identificado com a torcida, né? Com o Verdão, com a camisa do Verdão. É um dos grandes ídolos da história, assim, lá, como eu falei no outro vídeo que eu fiz, ali com o Ademir da Guia, com o Dudu, né? Com o Dudu antigo também, o Dudu volante, né? Então, acho que o Marcos aqui, a distância seria até maior aqui no critério de identificação da forma lógica, mas nos pontos é isso aí que nós temos. E agora o critério mais importante, que é o critério performance, que tem peso 3, ou seja, cada pontuação que você vai ver aqui tem que ser multiplicada por 3. Vamos começar então. Nem o Marcos, nem o Everton têm prêmios a nível mundial, ou seja, não estiveram entre os 10 melhores do mundo da FIFA, nem pela World Soccer e nem pela France Football, que são as listas que nós consideramos aqui nessa análise. Do ponto de vista continental, na votação do jornal É o País, que é o que nós consideramos aqui no canal, o Marcos foi o 14º jogador mais votado para o melhor do continente, ou seja, ficou como o 14º melhor do continente em 2002. Porém, nós não consideramos pontos para a 14ª colocação, nós só consideramos pontos do 1º ao 10º. Já o Everton, vamos ver aqui que ele foi eleito o 9º melhor jogador do continente em 2020 e o 7º em 2021 pelo El País. E ainda esteve na equipe ideal do continente, além desses 2 anos, em 2022. Premiação nacional, também o Marcos não recebeu nenhuma, enquanto o Everton recebeu sim 3 bolas de prata da revista Placar. Além disso, recebeu também 3 prêmios para a seleção do prêmio craque do Brasileirão da CBF.
Porém, nós não consideramos aqui essa premiação porque não existia na época que o Marcos jogava. O Marcos pegou só a época do Bola de Prata da revista Placar para melhores do Campeonato Brasileiro. Então aqui consideramos só isso, tá? Do ponto de vista estadual, o Marcos também não tem nenhuma premiação, mas porém, como na época lá do final do século XX, os registros não são tão claros assim, a gente às vezes não consegue achar alguns registros, um pouco mais de dificuldade, eu não considerei esse ponto também para o Everton, que ganhou 3 vezes no século XXI, né, em 2021, 2022, 2023, de acordo com a Federação Paulista de Futebol. Então aqui também, para não ser injusto com o Marcos, eu tirei essa pontuação do Everton aqui e não considerei nesse momento. Outro ponto importante do critério performance são convocações para a seleção brasileira. E vemos aqui que o Marcos jogou 27 partidas pelo Brasil enquanto defendia o Palmeiras, ficando mais 27 vezes como reserva não utilizada. Foi convocado para a Copa do Mundo de 2002, quando foi campeão do mundo pela seleção e muito importante na conquista. Também foi convocado para a Copa das Confederações de 1999 e 2005, além das Copas Américas de 1999 e 2001. Já o Everton foi convocado para a seleção brasileira para jogar 8 partidas e 36 vezes foi reserva não utilizada. Convocado também para a Copa do Mundo de 2022 e para a Copa América de 2021. No critério performance, venceu o Everton com 1.005 pontos contra 438 do Marcos. Veja que foi muito importante para o Everton vencer os reconhecimentos e prêmios, né? Ou seja, estar entre os 10 melhores jogadores do continente, segundo é o país, e também pelas bolas de prata da revista Placar que recebeu por atuações nos campeonatos brasileiros que disputou com a camisa do Palmeiras. Faltou ao Marcos esses prêmios individuais para que ele tivesse mais pontuação no critério performance aqui do canal. Vamos ver como é que ficou o resultado final. O vencedor final, então, aqui foi o Everton com 1.724 pontos contra 982 do Marcos. Lá no 11 ideal, no vídeo do 11 ideal, eu coloquei o Everton com mais pontos porque eu considerei os prêmios do craque do Brasileirão, eu considerei também os prêmios do Campeonato Estadual, e aqui eu tirei para adequar século XX e século XXI. De todas as formas, tanto lá como aqui, deu o Everton. Bom, esse é o resultado do Mariola Fight. E tem sentido, ver que tem uma lógica, tem uma razão, e não é injusto por esse critério, assim, quando vemos que o Everton realmente foi mais laureado do ponto de vista individual, em termos de performance, quando jogava no Palmeiras. Mas qual é a minha opinião pessoal? Chegando aqui agora com aquela visão também lúdica da gente que acompanha o futebol no dia a dia, né? E considerando, assim, as nossas preferências pessoais. Na minha opinião pessoal, eu acho que dentro do Palmeiras o Marcos foi maior que o Everton. Por tudo, né? Pela questão da identificação, por ter jogado a carreira toda no Palmeiras, também por ter sido importante em títulos, ter sido épocas diferentes, ele ter tido ao lado dele equipes do Palmeiras muito boas, mas também pegou épocas ruins do Palmeiras, coisa que o Everton não pegou uma época financeira do Palmeiras muito boa, sempre com um time muito bom. O Marcos já teve aqui equipes que foram rebaixadas para a Série B e ele seguiu no Palmeiras nesse momento. Então, de um modo geral, ganharia, na minha opinião pessoal, o Marcos. Mas aqui a vitória foi a do Everton no Mariola Fight, que é o que vale aqui pro canal. E aí, torcedor palmeirense, concordou aí com essa análise aí, considerando a parte assim, mais fria dos números e depois também essa análise um pouco mais lúdica, onde eu coloquei a minha opinião pessoal? Pode ser um comentário aqui, o que você acha dessa relação aí do Everton e do Marcos dentro da história do Palmeiras, onde eles estão posicionados, quem é o maior. Eu até acredito que a maioria dos palmeirenses vão votar no Marcos, assim como eu votei de forma pessoal, contrariando até o resultado do critério de pontuação. Mas eu quero ver você, vamos lá.